E aí galera, beleza? Vamos gravar esse vídeo aqui, certo? E nesse vídeo, continuando os assuntos que eu tenho trazido sobre os apócrifos, tá? Eu quero falar agora sobre a gnose, certo? Eu não vou fazer algo muito profundo, muito grandioso, só quero dar um parecer inicial sobre o que eu acho desse assunto e sobre como a gnose ela tem sido um câncer, tá? No meio da cristandade atual. Incrivelmente que a gnose ela é datada ali praticamente do primeiro e segundo século da era cristã, tá certo? Então isso alcançou os apóstolos, tá? Tanto que o apóstolo Pedro foi um dos que mais combateu o gnosticismo, tá? E o que isso tem de perigoso? Cara, é muito perigoso porque muda totalmente sabe, distorce, tá? Totalmente o entendimento bíblico, torce aquilo que Jesus falou, que os apóstolos falaram e tipo, e as pessoas nem se tocam que elas estão caindo em uma mentira e muitas vezes negando as palavras do próprio Messias, mesmo elas defendendo de coração, né? Elas acreditam de coração no Messias, só que elas deixaram essas ideias. E sim, essas ideias elas são muito mais antigas do que essas pessoas muitas vezes pensam. Eu acho que eu tenho uma propriedade para falar do assunto, porque eu já fui do meio, eu já acreditei assim e pedi muito perdão a Deus por isso, porque realmente é algo que, se não tiver cuidado, eu acredito que compita na salvação da pessoa. Então vamos falar da gnose, tá? Assunto esse que já tirou a vida de muita gente por causa da loucura que se propõe. Como eu falei, eu não quero me aprofundar muito, até porque o assunto ele é extenso. Porém, eu quero falar em pontos chaves aqui. E eu quero trazer um alerta a alguns canais e a algumas pessoas, tá? Ou a um canal em específico, mas eu acredito que boa parte dos canais façam isso. Não estou aqui querendo intriga, discussão, tá? Tanto que eu conversei bastante com um dos criadores desse canal e eu falei com ele, cara, essa ideia da gnose, tá? Ele, não, porque eu não lá, eu nem estudo gnose. Para você ver como o assunto é perigoso. A pessoa ela disse que é. Vai lá, tô gravando. A pessoa diz que nem sequer conhece o estudo da gnose e ela propaga ideias da gnose. Você vê como essa ideia é camaleão. E vocês vão entender também, sabe, que aquela ideia de que Deus é um, não importa o islamismo, isso é pura gnose, tá? Mesmo que a pessoa não conheça, não saiba, ela está usando o argumento que inicialmente veio da gnose, tá? E a gnose, por mais que tenha ramificações em outras áreas, é uma ideia majoritariamente nascida dentro do cristianismo, tá? E aí foi para outras questões. Então, o que vamos lá? Aí você Gidão, falou o que é a gnose? Bom, o que consiste a gnose, né? A gnose basicamente é o conhecimento interno, é o autoconhecimento, é a evolução humana, certo? E agora eu não vou falar do conceito da palavra, mas o que engloba as crenças gnósticas. As crenças gnósticas, eles acreditar que a gente está nessa terra para evoluir, certo? Estamos aqui presos nessa casca, tá? Que é a carne, porque nós somos seres imateriais, espirituais, nós somos uma parte de Deus. Nós já existíamos lá na eternidade e com a briga cósmica que houve aí de deuses menores, a gente foi preso nesse corpo para uma penitência. Então muita gente acredita que o ser humano ele não é ruim, ele não erra porque quer, ele simplesmente está no meio de um jogo aí de forças cósmicas, e que a gente está aqui pagando uma penitência de certa forma neste corpo, para que esse corpo se acenda, tá? E a gente seja liberto dessa condição material e agora nos tornamos divinos, tá? Então você vai ver essas ideias em várias crenças, em várias seitas, né? Como a ideia de que somos deuses, né? Que a gente tem poder, as questões de vibrações, tudo isso, gente, tudo isso envolve
gnose. E é por isso que você não vê eu falando dessas coisas no meu canal, nunca viu e nunca vai ver, tá? Elevação do espírito, Deus é um só, sabe? É a relativização de tudo. No tocante religioso, não existe o apego ao sagrado, a defesa do sagrado. Então, as coisas começam a se misturar, certo? Então, somos seres espirituais presos nessa casca carnal, evoluindo a cada dia, tá? É quase aquela ideia do Dharma, quase não, basicamente é. Estamos aqui para nos libertar, evoluir espiritualmente para nos libertar, sabe? Então você vê aquela pessoa meio Hare Krishna, que, vamos lá, ela é boazinha, sabe? Eu tenho uma agonia desse tipo de gente, mas eu tenho amigos assim, fazer o quê, né? Tipo, é boazinha, fala mansa, é energia, é aquilo outro, sabe? Nega princípios, coisas básicas da vivência do dia a dia. Eu sei que essas pessoas não permanecem nessas crenças por muito tempo, porque a realidade é diferente daquilo que elas constroem na cabeça, mas isso é gnose. Quando você fala para a pessoa, não, eu não sou gnóstica, ela nem sabe o que é gnose, tá? E dentro dessas crenças da gnose, tá? A gnose de cunho mais cristão, ela mistura todos esses conceitos, tá? De um Deus destruidor e mal no Antigo Testamento, essa é a base, e Jesus vindo como Deus bom, tá? Você tem o Pai, e você tem ali alguns conceitos vai dizer que são dois filhos, outros conceitos vai dizer que tipo existe o Pai e existe o Deus demiurgo ou Jeová, Antigo Testamento, Deus malvadão que mata todo mundo, faz presepada. E aí existe o Jesus Cristo enviado pelo Pai. Em alguns casos esse Pai aí não se interfere em nada, né, no conceito da gnose, ele não vai se interferir. E aí ele envia o seu filho para revelar as obras do diabo. Mas o que seriam as obras do diabo na cabeça de um gnóstico? O Deus do Antigo Testamento? Só que assim, o problema é que esses caras não leem Bíblia, tá? Quem defende isso não lê Bíblia. Porque no Antigo Testamento é Jesus atuando. No Novo Testamento é Jesus em carne. No Apocalipse, Jesus volta a atuar de forma espiritual. Já glorificado. É aquele mesmo que vai regir as nações com vara de ferro, que sai uma espada pontiaguda da sua boca. É aquele amorzinho todo lá. Porque quando pergunta para Jesus, mestre, tu és bom, o que é que Jesus fala? Bom é o Pai. Bom é o Pai. Eu sou justiça. Jesus é a justiça. Mas vamos lá. Voltando ao Antigo Testamento. Então há essa crença de que Deus vai pedir sacrifício, Deus isso e aquilo. Se eu tinha uma amiga, eu espero que ela não veja esse vídeo para não ficar chateada. É que ela dizia, não, Gideon, eu rejeito, eu não acredito de jeito nenhum que Deus, um Pai bom, amoroso, Jesus, vai pedir sacrifício. Porque, olha, como é que faz isso com Abraão? Não sei o que lá, aquilo todo, sabe? As pessoas querendo dizer, ditar como Deus deva ser ou não. O ser humano, né? Um ser vil como nós querendo ditar. Então, vamos para questões mais históricas aí. E por que eu quero falar isso? Porque a gnose, ela é perigosa, gente. E tá no meio aí, tem canais que tá propagando essa questão de corpo imaterial, material, que a gente tem que evoluir, que não sei o que lá, que tem que entender. E vamos lá. Eu separei algumas coisas para ler aqui no tocante à pesquisa. Como eu falei, não quero ser profundo, tá? Mas passar um básico para vocês passarem a pesquisar um pouco. Não para serem, tá? Mas para entender que isso é complicado. Gnosticismo. O gnosticismo do grego, tá? Não tem como eu ler. Ou transliterado, né? Gnostiquismos, conhecimento gnóstico. Aquele que tem o conhecimento é um conjunto de correntes filosóficas religiosas sincretistas, tá? Então, como eu te falei, vai ter coisas aí do espiritismo, do hinduísmo, Hare Krishna, do Dharma, reencarnação, encarnação, sabe, evoluir o espírito e por aí vai, que chegam a mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, sendo ele muitas vezes referenciado como alta teologia, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que conheceu
prestígios entre os intelectuais cristãos. Originou-se no primeiro e segundo século com base em leituras do Pentateuco e outros escritos bíblicos. Entendeu? Esses sistemas acreditavam que o mundo material era criado por uma emanação de Deus, do Deus Supremo, tá? Demiurgo, que é uma emanação, é um outro Deus, é um Deus menor, é um Deus invejoso, iracundo, é um Deus que causa ódio, ele tem inveja do ser humano, esse tipo de coisa. Em faísca divina, poderia ser liberada pela gnose dessa faísca. Essa faísca divina poderia ser... Então, a gente também atingindo isso, a gente pode se tornar um Deus. Tá? As ideias e o sistema gnóstico floresceram no mundo mediterrâneo no século II depois de Cristo, em conjunto e influenciados pelos primeiros movimentos cristãos e pelo médio platonismo. Após o segundo século, um declínio se estabilizou, mas o gnosticismo persistiu ao longo dos séculos como uma subtendência da cultura ocidental, remanifestada com o Renascimento como o esoterismo ocidental, assumindo a proeminência com a espiritualidade moderna no Império Persa. O gnosticismo se espalhou até a China com o maniqueísmo, enquanto o mandeísmo ainda está vivo no Iraque. E aí você tem, dentro do gnosticismo, o deísmo. O que seria o deísmo? O deísmo, obviamente, ele vai remeter aí a questão do deus Demiurgo, tá? Da Pitsofia, que é um dos primórdios aí da criação. Você vai ter lá o conto dos 7 arcontes e tal. Cara, é muito louco, tá? É muito louco. Tem um amigo meu que se suicidou por causa dessas coisas. Então, assim... o que eles acreditam, a crença de Deus Pai no gnosticismo, eles acreditam na questão deísta. O que seria? Existe o Deus Criador, tá? Que criou todo o universo. Necessariamente ele não criou a Terra, porque quem criou a Terra aí foi, obviamente, Demiurgo, tá? Que não é um Deus bom. Mas existe o Deus que criou tudo e criou os deuses menores, criou as hostes celestiais, que seria o Pai, tá? Só que ele não se interfere na criação. Então, dentro da questão gnóstica, deísta, então, tipo, há a possibilidade de o Big Bang ter existido, de tudo isso que a pseudociência fala, mas não descarta a possibilidade que Deus exista, tá? Então, essa ideia deísta aí dentro, tá certo? Deus criou, beleza, mas ele não se interfere em nada, tá? Isso aí são outros deuses, outras coisinhas aí, porque como Deus é extremamente bom e Jesus também e aquela coisa toda. E a gente sabe que isso é uma falácia, porque, biblicamente falando, o gnosticismo não se sustenta, tá? E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho outra matéria para ler, tá? Agora, vamos lá. Quem é o homem mais influente na questão da gnose cristã? Marcião de Filipe, tá? Esse cara, entre o primeiro e segundo século, foi o que mais propagou o gnosticismo. Se eu não me engano, dentro da patrística, que é os escritos deixados pelos pais da igreja, e alguns deles conviveram ali com os apóstolos, eu não sei se é Eusébio de Cesareia, que é muito importante. Ele foi um dos primeiros aí a compilar o cânon sagrado. Eu acho que nos escritos dele que está como alguns apóstolos morreram, tá? Como Tiago, que não está descrito na Bíblia, se eu não me engano, ele morreu, o Tiago da Epístola morreu decapitado, tá? Eu acho que é ele que vai falar como foi a morte de Pedro, né? Assim, na Bíblia foi crucificado de cabeça para baixo, só que Eusébio de Cesareia vai dar mais detalhes sobre a morte de Pedro, que ele foi esfolado e aquela coisa toda. Também a morte de João, tá? Não o Batista, João, o discípulo, apóstolo, tá certo? Que morreu de velhice. E ele vai contar os outros. E ele conta que Pedro, né? Pedro, ele por várias vezes ele debateu e discutiu com esse Marcion, certo? Aí no final da vida de Pedro, e disse que Marcion era o filho encarnado de Satanás. E é interessante que Pedro vai dizer o quê? Porque assim, a ideia de Marcion na gnose era exatamente
tentar pôr na cabeça das pessoas que o Deus do Antigo Testamento não era Deus, o Deus verdadeiro não era Jesus, porque exatamente Jesus era bom, 100% bom, e aquele Deus lá fazia coisas que eram más, né? E Pedro chega a chamá-lo ele de filho encarnado de Satanás por causa dessas questões. E Pedro é um dos que mais combatem o gnosticismo, né? Tanto que tem o Evangelho Gnóstico de Pedro, que obviamente não foi escrito por Pedro, tá certo? E que é um desses aí dos escritos do Mar Morto que são gnósticos, tá? Não acrescenta nada à Bíblia, não é importante, certo? E só distorce. E muitos deles foram escritos pelo próprio Marcião, tá? Então eu quero ler aqui com vocês, eu vou entrar nessa questão aí, falando da Bíblia. E, tipo, uma pessoa que diz que no Antigo Testamento não era Jesus e que, tipo, os discípulos eles foram enganados, eles não sabiam, Jesus não sabia do que ele estava falando. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Eu espero que as pessoas não fiquem tristes comigo, mas vocês estão sendo enganados por Satanás e estão propagando esse engano em diante, tá? Ó, lá pelos anos 140 depois de Cristo, a igreja de Roma recebeu a visita de um homem chamado Marcião, natural da Ásia Menor, que por este tempo se engajava em controvérsias doutrinárias com alguns dos líderes de sua região. Após seus pensamentos aos presbíteros de Roma, e quando o que ele expôs se tornou inaceitável aos presbíteros, ele se afastou da comunhão com eles e começou sua própria igreja. Falaremos um pouco mais sobre este homem adiante. Destacamos aqui que Marcião repudiava totalmente a autoridade do Antigo Testamento e também não aceitava a autoridade dos apóstolos de Jesus, a não ser Paulo, entre aspas, tá? Ele afirmava que os demais apóstolos e seus discípulos haviam corrompido o ensinamento de Jesus, veja bem, misturando-o com as crenças judaicas. Esse aqui vai além da loucura de hoje, porque hoje, pelo menos, os caras... Assim, esses caras que ficam falando, Deus demiurgo, arcontes, eles não conhecem o Novo Testamento, não leem, tá? Eles, tipo, lêem o Evangelho de forma rasíssima, mas não conhecem os apóstolos, não conhecem o que eles escreveram, nada disso, tá? Principalmente Jesus, que eles não conhecem, porque eles não leem os Evangelhos. E por isso defendem o que defendem. Beleza. Longe de aceitar a autoridade do Antigo Testamento, veio para liberar as pessoas da escravidão do Deus do Antigo Testamento, né? Demiurgo, revelando-lhes um Deus superior, bondoso e misericordioso, a quem Jesus chamava de Pai. Porque, tipo, ó, o primeiro erro desse cara e dos caras de hoje. Cara, antigamente, no Antigo Testamento, não era Deus Pai, Deus, Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca se interviu, de fato, na história humana. Ele só se interviu mandando seu filho. O Deus do Antigo Testamento, aquele cara que age daquela forma, que faz aquelas coisas, é o próprio Jesus. É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Não é tipo, tem os dispensacionalistas que algumas ramificações deles acreditam da seguinte forma, que no Antigo Testamento era o Deus Pai, no Novo Testamento era Jesus, e agora que na dispensação da graça é o Espírito Santo atuando. Cara, não existe isso, tá? Em todas as épocas é Jesus atuando. De certo que o Espírito Santo está conosco enquanto Jesus está no céu atualmente, mas ainda a ação é do Filho, como sempre será a ação do Filho, porque essa terra é dele, tá? Por um pouco de tempo, essa autoridade foi passada para Satanás por causa do pecado e tudo mais, mas essa terra é dele. É ele que vai resgatar, porque foi ele que fez e precisa ele reconciliar toda a criação com ele mesmo, como Paulo diz, né? Mas vamos lá. Os escritos de Paulo, o único... Aí, vamos lá. Revelando um Deus superior e bondoso e misericordioso, a quem Jesus chamava de Pai, e que esta verdade teria ficado obscurecida nos registros dos evangelhos por corrupções judaizantes. Os escritos de Paulo, o único dos apóstolos que não se apostatou dos ensinamentos de Jesus, também sofreu a influência dos judaizantes e precisava, portanto, né, ele diz aqui que até o de Paulo precisava dar uma mexida, do discernimento e do escrutínio de Marcião, para que fossem restaurados ao seu texto verdadeiro e original. Na realidade, Marcião compilou um cânone, tá?
os escritos do Mar Morto, das Escrituras para substituir o cânone do Antigo Testamento, que para ele fazia parte de uma ordem abolida e obsoleta. Este novo cânone consistia de duas partes, uma parte chamada de o Evangelho, uma edição purificada do Evangelho de Lucas, mais condizente, né? E tem esse apócrifo, e a outra chamada o Apóstolo, uma edição similar purificada das primeiras 10 epístolas paulinas. A compilação deste cânone foi um desafio e incentivo à Igreja de Roma e aos demais e as demais igrejas que tinham... Quando fala que igreja de Roma ainda não é a católica, tá? É a primeira igreja ali, e que não era templo, era a reunião do pessoal. Vamos lá. E a mesma doutrina. Se essas igrejas negassem que o cânone de Marcião era verdadeiro, então tinha pela frente o desafio de mostrar qual era o verdadeiro cânone bíblico. E aí por isso que vem ali a compilação, gente. Assim, reagindo aos ensinamentos de Marcião, é que encontramos os mais antigos e explícitas declarações pelo lado da Igreja de Roma, a respeito da definição do cânone cristão. Isso não quer dizer que os líderes da Igreja Católica, até esse tempo, a Igreja era católica, isso é, universal, e não romana, tá? Então era a Igreja mesmo ali, fundada pelos apóstolos. E quando fala igreja, gente, não é porque tinha templo, essas coisas, era o pessoal se reunia, então tinha a Igreja de Roma, os irmãos que se reuniam em Roma, tinha a Igreja da Ásia, os irmãos que se reuniam na Ásia, entendeu? Não tivesse um cânone definido e conhecido. De fato, alguns gnósticos concordavam substancialmente com os líderes da Igreja em Roma quanto aos limites do cânone do Novo Testamento. Portanto, sob o testemunho de Tertuliano, tá? O líder gnóstico Valentino, contemporâneo de Marcião, aparentemente usava o cânone completo da Igreja Católica, evidentemente um cânone maior do que o de Marcião, e o testemunho de Tertuliano foi confirmado depois que se descobriu o texto Evangelho da Verdade de Valentino, ao redor de 1140 a 150 depois de Cristo. Uma coleção dos escritos ficou conhecida em Roma e aceitas como verdadeiras e que eram idênticos aos do Novo Testamento. Bom, esse texto é muito grande, eu vou pôr no link para vocês, é bem interessante. Esse aqui eu vou pôr no link, tá? Ou no comentário fixar. Então vamos lá. Para o vídeo não ficar grande, não passar dos 30 minutos. Gideão, você falou que os caras não têm conhecimento do Novo Testamento e por isso caem nessa gafe absurda que seria a questão dos evangelhos gnósticos. Sim, por quê? Vamos lá. Quem criou a Terra? Certo? Quem estava lá no princípio com o Pai, criando a Terra? O próprio Jesus. Nos evangelhos você vai dizer que tudo foi feito por ele, tá? Eu acredito que é Pedro que fala. Para ele. E nada do que se foi feito se fez. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da graça. Tá? Então, ó, tudo lá atrás foi feito por ele, para ele e por ele. Tudo é uma sombra do que Cristo foi. Tá? Quando Jesus vai discutir, tá? Com os fariseus, o que ele sempre vai dizer? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quem é o eu sou? Aquele que chama Moisés. Jesus vai discutindo com os fariseus e diz: se vocês crescem em Moisés, creriam que ele falava de mim. Ué, que ele testificava de mim. Porque de mim testifica a lei, os profetas e os salmos. Tá tudo lá. É tudo ele. Tanto que aí a pessoa que chorou por causa do episódio de Abraão, né? A amiga lá. Porque que Deus é esse que pede, que não sei o que lá. Sim, é muito grande eu trazer as referências. Um exemplo, você vai ver lá sempre o anjo dizendo... e o anjo do Senhor disse ao meu Senhor, tá? Jesus falando com o Pai, já ali. Mas é muita referência, eu não vou trazer, eu vou deixar coisas chaves aqui. Em um vídeo futuro, se algum outro canal quiser me ajudar, gente, eu também estou puxando gancho para os outros canais que falam da Bíblia mesmo, de forma pura, acordarem, tá? Acordarem, me ajudem nesse sentido aí. Você pode ter alguma desavença comigo, mas o nosso objetivo no tocante aqui é a sã doutrina, é a palavra da verdade, entendeu? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui rapidinho, certo? Nossa, assim, buscar no celular é muito chato por causa disso, né? Tu bota uma palavra, então...
Deixa eu, deixa eu melhorar a pesquisa aqui. Acho que é isso. Pronto. Vamos lá, Hebreus. Porque ainda eles estavam junto do seu pai quando mesmo quisesse. Deixa eu ver o texto aqui, tá? Desculpa, gente, mas é porque... certo. Eu achei o texto aqui. Tá, eu achei um texto de João aqui, mas não é esse exatamente que eu quero. Esse texto, cara, eu tô... Mas eu vou ler em João aqui. Ó, eu vou ler aqui João, capítulo 8, versículo 52 em diante. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens, ou fariseus aqui, tá? Seria a correção mais correta. Mas tá certo, são os fariseus modernos. Disseram-lhes, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Quer dizer, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Certo? E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Como assim Abraão viu? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Quem é Abraão? Quem era aquele anjo que conversava com Abraão, que livrou Ló? Quem era? Era o Deus malvadão do Antigo Testamento? Tem alguns ainda que dizem que não, uma hora era o Messias, outra hora era outro anjo mau, outra hora era... Sabe? Para tentar ainda ficar crendo que ali no Antigo Testamento tinha um demônio ali, sei lá, perturbando. E não vale usar aquele texto que tem repetido em Samuel e Reis, tá? Não vale, ali é outra história. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Interessante. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Você entendeu agora? Que um simples versículo destrói tudo. E isso aqui, cara, eu estou dizendo para vocês. Eu poderia trazer versículos, textos e mais textos provando Jesus, que é Jesus no Antigo Testamento. Mas Jesus bonzinho. Jesus lá no templo, quando se irritou, o que foi que ele fez? Agora imagine o cara irritado o tempo todo pelas nações pagãs que cometiam incesto, que sacrificavam seus filhos, uma nação incircuncisa de coração como era Israel, que Deus, mesmo mostrando todo o seu poder e seu milagre ali, o povo ainda assim era de dura serviço, que matava os profetas, matava aqueles que eram enviados com uma boa mensagem a eles, mensagem de arrependimento. Certo? Então, gente, cuidado com essas relativas... agora eu perdi a palavra, né? Mas as pessoas que relativizam demais tudo, tá certo? E ficam, porque Deus é um, né? Então, Deus em todas as religiões. Cara, esse pessoal não é cristão. Não aceite essas pessoas usarem a Bíblia, tá? Tá, você acredita em qualquer coisa? Acredita. Mas não diga que tá na Bíblia isso, tá? Então, o que eu quero dizer é, em alguns canais, cuidado com o que vocês vão propagar e ficam se falando cristão, tá? E aqui não é... Eu conversei esse assunto com o Samuel Benini,
tá certo? E eu passei para ele, cara, muitas dessas ideias de ser imaterial, estamos presos no corpo material, algumas coisas que ele passa é gnose, tá? No canal Magneticamente. O pessoal me pergunta muito sobre o canal, como eu falei, eu gosto de boa parte do conteúdo do canal, mas eu não posso concordar com tudo. Tem uns caras que entram nessa loucura também mais pesada sobre a questão do Deus Demiurgo. Você vai ter, mas aí esses já são canais que realmente não tem como recomendar nada, como o canal nem vou falar. Eu vou falar. Bob Navarro e tal. O cara é bem loucão, né, velho? Entendeu? Outros canais que falam muita coisa da gnose e nem se tocam que estão falando isso. Entendeu? Energia positiva, negativa, frequências e tal. Isso tudo vem dessas coisas, tá? Então, eu só vou passar um pouquinho aqui do que seria o Demiurgo, porque realmente o vídeo fica... Imagine se eu fosse, gente, pegar todos os textos e me usar tudo, o que os apóstolos falaram, o que Jesus falou, não é só esses textos que Jesus fala da pré-existência dele lá no Antigo Testamento, das ações que ele realizou, ele vai falar das profecias dos profetas, dos salmos, do que Moisés falou, você vai ter profecias ali, você vai ter o próprio Jesus falando dele, como em Zacarias, Abacuque capítulo 12, anote ler, Abacuque capítulo 12, é uma revelação do próprio Jesus ali para o futuro, principalmente dessa atual situação que acontece aí, da Idade Média para cá com o povo judeu. Você também vai ter ali em Zacarias 11 uma profecia da morte de Cristo. Você vai ter tudo isso, tá? Mas é muita coisa para me falar aqui, mas eu acredito que esse pouco que eu já falei abre a mente de vocês para se voltar ao puro evangelho, esquecer esses apócrifos gnósticos, porque eles foram criados para combater o verdadeiro evangelho de Deus. Demiurgo significa o que trabalha para o público, artifício, operário, manual, demônio, significado do demios, significando do povo, como um demos, povo, e orgos, trabalhador, como ergon, trabalho. Povo aqui, no caso, é povo de povo, sabe? E isso me faz lembrar daquele Cthulhu, né? A lenda de Cthulhu tem muito a ver também com as ideias de Demiurgo, porque Cthulhu ele foi basicamente criado também por Pit Sofia, que é a parte feminina de Deus. Mano, é muito louco, sabe? É nova era, uma mistura de um monte de coisa. No sentido de trabalho para o povo, a palavra foi usada em todo o Peloponeso, com exceção de Esparta e muitas partes da Grécia, como sinônimo de um alto magistrado no pensamento cosmogônico de Platão. O termo designa o artesão divino, causa da alma do mundo, que sem criar de fato o universo dá forma a uma matéria desorganizada, imitando as essências eternas, sabe? Ele é tipo uma espécie de Deus, só que ele é desorganizado, é o caos, né? Tendo os deuses inferiores criados por ele, como tarefa e produção dos seres mortais. No pensamento gnóstico, o demiurgo, o criador do mundo, é distinto do Deus Supremo, né? Que é o pai do nosso Messias, e em geral considerado mau, né? Demiurgo. Que eles dizem que é o Deus do Antigo Testamento. E eu, cara, já cheguei a falar barbaridades disso, quando eu acreditava nisso, que era bipolar, que não sei o que lá. E depois eu entendi que é Jesus. E Jesus não é o Pai. E Jesus disse, eu não sou bom. E Jesus, quer dizer, o Deus do Antigo Testamento é mau, beleza, mandou matar ali pecadores, né, pessoas que matavam crianças mesmo. Beleza. E aí, no Apocalipse, todo mundo que acredita que o Jesus do Apocalipse é o Jesus dos Evangelhos. Ué, mas ele vai reger as nações com vara de ferro? É ele que vai trazer os juízos de Deus, do Pai à terra? Não é a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que aconteceu em outros lugares? Né? E aí? Aí as pessoas usam texto, aquele texto lá de Isaías ou Ezequiel. Eu faço mal, eu crio as trevas, eu sou Deus e tal. Olha, tá vendo? Que Deus é esse? Aí usam um texto de Paulo. Porque Deus, de Pedro, se não me engano. Porque Deus habita, porque nele não há trevas nem sombra de variação nenhuma. Não, pega o contexto. Quando Jesus fala lá em Ezequiel sobre eu faço mal,
e criou as trevas, ele está falando de calamidades. O próprio contexto vai deixar claro isso. E quando Pedro vai falar que em Deus não habita sombra de variação, ele está falando de pecado, sabe? Duas coisas totalmente distintas. As pessoas pegam o texto e isolam, cara, e fica criando isso. Ou tipo, pega aquele texto de Paulo, que Paulo diz que nenhum homem viu a Deus. Aí fala, ó, tá vendo? Quem era aquele que Moisés viu no monte? O eu sou. Quem é o eu sou, gente? Jesus, entendeu? Jesus você pode ver, você não pode ver o Pai realmente. O Pai habita em luz inacessível. É isso que Paulo fala, mas Jesus não. Entendeu? Jesus ele tem contato com os seus servos. Então assim, os caras isolam o texto, fazem uma bagunça, uma salada, tá? Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu não sei, vou dar um aviso aqui para quem quiser, talvez hoje ou amanhã, não sei, vou matar o galo aqui, né, um outro galo, aí eu vou mostrar mesmo o abate, como é que eu seguro, como é que faz, tá? Então quem não gosta, não é bom assistir, mas assista o restante do vídeo, porque eu vou explicar o porquê eu fiz isso, e aí já é um ensinamento para vocês que caso queiram começar a criar, né, galinha, para não dar esse vacilo que a gente deu inicialmente de não ter reparado isso. Quer dizer, não dava para reparar porque tá um pequeno, e galo e galinha quando são pequenos se parecem. E aí a gente descobriu que tem mais galo do que o normal e é por isso que as galinhas não estavam pondo ovo. Então, tipo, é uma confusão, vai ter que matar de qualquer forma. Não tá nem na época ainda, ele não tá um pouco pequeno, mas tipo, se não tirar, não vai crescer o negócio, né? A galinha não vai chocar, vai ficar muito difícil para pôr ovo. Então tem isso. Fora isso, avisos lá na aba comunidade, tudo bem, tudo certo, né? Graças a Deus o projeto está indo para frente, né? Como eu deixei avisado lá, então tem outras coisas para me adquirir ainda, mas graças a Deus o valor do carrinho, né, já entrou todo. E aí agora é só iniciar. Segunda-feira eu vou estar indo lá no rapaz, né? Para a gente já iniciar, eu vou passar a parte do dinheiro que eu combinei com ele para ele, né? E aí começar o negócio, você finalizou, paga o restante para ele. E aí tem as outras coisas, né? O balcão e tudo mais. Mas aí eu vou informando, quem tiver aí pode pegar o meu contato, eu vou deixar na descrição com outro link que eu vou deixar aí relacionado ao que a gente passou no vídeo hoje. Tá certo, galera? Então é isso aí, valeu. Galera, o pessoal lá na aba comunidade que tá dando aquele apoio lá sobre a questão da Flatcom, muito obrigado, né? Realmente eu tô lendo, você vê, eu tô lendo todos os comentários, eu marco, mas responder todos fica um pouco mais complicado, certo? Mas é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.